Olá, sou o professor Jackson Bezerra, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso modular de língua portuguesa, vendo acentuação gráfica. Acentuação, que é uma das disciplinas, uma das partes da língua portuguesa mais importante. E por que, professor, que a acentuação é tão importante? Ora, nenenzinhos e nenezinhas, a acentuação gráfica é importante porque quase todo concurso público pede uma questão de acentuação gráfica. Assim, nós vamos procurar, nesse momento que temos juntos hoje, simplificar o estudo da acentuação gráfica para vocês. Vale salientar que nós já vamos usar o novo modelo ortográfico. Vamos ver a acentuação dentro do novo acordo ortográfico. Então, me acompanhe. Vamos ao conceito de acentuação. A acentuação gráfica, nenenzinhos, é a parte da língua portuguesa que dá a tonicidade das palavras. Vamos começar pela acentuação das palavras oxítonas. Mas, professor, eu não lembro mais o que é uma palavra oxítona. Ora, vamos relembrar. Palavra oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última. Aí o nenenzinho me diz, eu também não lembro mais o que é uma sílaba tônica. Ora, sílaba tônica, aí você anota. Sílaba tônica é a sílaba que pode ser prolongada. A sílaba que pode ser prolongada é a sílaba tônica. Professor, eu não entendi. Sílaba que pode ser prolongada? Como assim, sílaba que pode ser prolongada? Meus queridos, digamos que você tem a palavra Pelé, o rei do futebol. A palavra Pelé, quem pode ser prolongado? O pé ou lé? Depois que você faz a separação silábica, você observa que você diz Pelé. Vejam que esse ele vai como se fosse um eco. Isso porque a sílaba lé é a sílaba tônica, a sílaba que pode ser prolongada. Assim, para nós sabermos o que é uma palavra oxítona, basta lembrar que, se esta sílaba que pode ser prolongada é a sílaba tônica, então a palavra é oxítona. E qual vai ser, então, o primeiro ou a primeira regra de acentuação que nós vamos estudar hoje? É muito simples. As palavras oxítonas terminadas em A, terminadas em E ou terminadas em O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S, são acentuados. Jacaré, avó e vatapá são acentuados pelo mesmo motivo. Primeiro, você vai separar a sílaba, separando as sílabas de jacaré, de avó e de vatapá. Vejam o que eu tenho. Sílaba tônica, ré, sílaba tônica, vó e sílaba tônica, pá. A, E, O. Jacarés é acentuado. Avós também. Vatapás também. Por que isso? Porque as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, são acentuados. O som agudo vai para A, E, O, o acento agudo. E o acento circunflexo, o som fechado, apenas para as oxítonas terminadas em O, o som de O, ou em E, o som de E. Por isso que avô e você é acentuado. Vamos passar adiante. Aqui nós temos um quadro com muitas palavras oxítonas acentuadas, para que vocês solidifiquem esta regra. Qual regra, professor? Aqui as palavras oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas. Vejam, jacajá, vatapá. Vejam, café, jacaré. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O também são acentuados pelo mesmo motivo das oxítonas. Por isso que está todo mundo junto aí. Monossílabo tônico terminado em A, E, O também é acentuado pelo mesmo motivo das oxítonas. Já, fé, as, pó, são acentuados não por serem oxítonos, estão aí nesse quadro, mas por serem monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos
também terminados em AEO, são acentuados. Eu queria que vocês prestassem atenção a esta nota, que diz respeito à acentuação dos verbos. Porque, nenenzinhos e nenenzinhas, o que ocorre é o seguinte: os verbos normalmente caem em concurso público. E quando você tem, por exemplo, a palavra partilo e a palavra adorá-lo, o aluno pode ficar na dúvida quem é acentuado e quem não é. Por exemplo, escrevê-lo. Será que é acentuado? A palavra, deixa eu apagar aqui, hein? A palavra escrevê-lo, será que é acentuado? Primeiro passo para a acentuação dos verbos: eliminar o pronome. Eliminar o pronome. Eliminar o pronome. Ló, lá são eliminados. Lós, las. Segundo passo: separar a sílaba. Aí ficou partir, ficou adorar e ficou escrever. Observem, meus queridos, que a sílaba tônica dessas palavras, desses verbos, ficou o ti, o ra e o v. Nós aprendemos que as oxítonas terminadas em a, adorá-lo, em é, escrevê-lo, e em ó, se eu tivesse, por exemplo, o verbo compô-lo, ou em ó, são acentuados. Mas parti-lo não termina nem em a, nem em é, nem em ó. Por isso que parti-lo não é acentuado. Por isso que parti-lo não vai ser acentuado. Então, vejam a nossa observação. Vamos grifar. Nunca se acentuam as oxítonas terminadas em i ou u. Por quê, professor? Se nós observarmos, nós temos o a, nós temos o e, o o, o i e o u. Essas são as nossas vogais. Oxítono terminado em a é acentuado. Oxítono terminado em e é acentuado. Oxítono terminado em o é acentuado. Sobrou quem? O i e o u. I e u, para oxítono terminado em i e u, é acentuado. Oxítono não. Aí nós temos o princípio da acentuação gráfica. E qual é o princípio da acentuação gráfica? Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não será acentuada pelo mesmo motivo. Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não será acentuada pelo mesmo motivo. Por isso que as oxítonas terminadas em i e em u não são acentuadas. Por quê, professor? Porque já são acentuadas as palavras paroxítonas. As oxítonas terminadas em consoantes também nós vamos ver que não são acentuadas. Está aí na nota. Pelo mesmo fato. Pelo fato de as paroxítonas serem acentuadas. Mais uma observação. Acentuam-se sempre. Olha aqui. Acentua-se, vou deixar bem destacado. Sempre as oxítonas de duas ou mais sílabas terminadas em ou ens. Como assim, professor? Quando se fala duas ou mais sílabas, nós estamos retirando os monossílabos tônicos. Monossílabo tônico terminado em en não é acentuado, só se o acento for diacrítico. Mas as oxítonas, sim, terminadas em ens, são acentuadas. Mas observe que é com M. É com M, este em, é diferente de en. Tá certo? Por quê? O aluno pode me dizer, mas professor, eu não sei porque a palavra também é acentuada. O senhor disse que se a oxítona é acentuada, a paroxítona, que tem a mesma terminação, não é acentuada. Exatamente. Também é uma oxítona terminada em en. Mas e a palavra hífen? Por que hífen é acentuado se hífen termina em en? Veja bem, hífen termina em n. E as paroxítonas, nós vamos já ver, terminadas em psi-rouxinol, são acentuados. Hífen é n, também é m. Assim nós temos oxítonas terminadas em ens, são acentuadas.
Vale frisar, em com M e não em com N. Paroxítonas. Eis as palavras que nós vamos estudar agora. Professor, se as oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última, quem vai ser ou o que vai ser uma paroxítona? Meu querido, minha querida, a palavra paroxítona é aquela cuja sílaba tônica é a penúltima. Assim eu tenho a palavra pele. Qual é o primeiro passo? Separar as sílabas. Vou separar. Pele. Segundo passo, identificar a sílaba tônica. O que é mesmo a sílaba tônica? É a sílaba que pode ser prolongada. Então a sílaba tônica aqui é quem? Pé. O que foi que aconteceu? Última. Penúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é paroxítona. E olha, as oxítonas terminadas em AEO, seguidas ou não de S, são acentuadas. Mas as paroxítonas terminadas em AEO, seguidas ou não de S, não são acentuadas. Por isso que pele não é acentuado, porque termina em E. Assim, nós temos aqui que as paroxítonas terminadas em I ou IS, AN ou ANS, ão ou ãos, ou uns, são acentuados. Quando eu tenho júri, júri é uma palavra acentuada porque separei quem é a sílaba tônica, ju. Ela é o quê? Paroxítona. Terminada em quê? Em I. Acentua-se. Paroxítonas terminadas em IS são acentuadas. Da mesma forma, a palavra álbum. Álbum, quem é a sílaba tônica? Al. Ela é o quê? Paroxítona. Terminada em quê? Em é acentuado. Paroxítonos terminados em IS, UUs, uns, ANs, ãos são acentuados. Vários exemplos nós temos aqui para vocês. Lápis, paroxítono terminado em is. Irmãs, veja só, nós temos ímãs. Por que ímãs, professor, é acentuado? Deixa eu apagar aqui. Por que ímãs é acentuado? Opa. Ímãs é acentuado e irmãs não é. Olha, ímãs é acentuado. E por que irmãs não é acentuado? Porque irmãs é o que? Oxítona. Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não será acentuada pelo mesmo motivo. E vice-versa. Se a paroxítona é acentuada, a oxítona não será acentuada pelo mesmo motivo. Assim, nós temos que essas palavras, deixa eu apagar aqui, essas palavras não são acentuadas pelo mesmo motivo, oxítonas e paroxítonas. Dando continuidade, se você observar aqui eu tenho PS, R, X, N, vou voltar, e L. Vou para frente. Vejam, as paroxítonas terminadas em psil, roxinol. Roxinol, pessoal. Aquela pequena ave de cor marrom. Psil, roxinol. Paroxítonas terminadas em psil, roxinol são acentuadas. Por isso que nós temos o hífen acentuado. Por isso que o bíceps e o tríceps é acentuado. Por isso que cadáver, revólver, César, Marte são acentuados. E mais tórax, látex, fênix, porque são paroxítonas terminadas em PS, R, X, N ou L. Para você memorizar bem rápido, psil-roxinol. As paroxítonas terminadas em psil-roxinol. E mais, ãs, ãos, uns, is ou us são acentuados. E aí, nós vamos para frente e vamos ver essas notas, essas observações que serão importantíssimas para vocês solidificarem o aprendizado da acentuação gráfica. O substantivo Éden faz plural Édens. Porém, Éden
faz plural, édens. Professor, e por que éden é acentuado e édens não é acentuado? Ora, meus queridos, é muito simples. A palavra éden, ela é uma paroxítona terminada em N, psil-rouxinol. Já a palavra édens é uma paroxítona terminada em ens. Paroxítona terminada em ens não é acentuado, porque quem é acentuado terminado em ens é a minha oxítona. Veja aqui o exemplo que eu vou colocar. A palavra parabéns, a palavra parabéns é acentuada. Por que parabéns é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em ens. Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não pode ser acentuada pelo mesmo motivo. Por isso que nós temos essa observação. Os prefixos ante, inter, semi, super, embora tenham a mesma terminação, e a terminação que acentua as paroxítonas, e sejam paroxítonas, não são acentuados. Por quê? Prefixos e falsos prefixos, radicais, gregos, latinos, não são acentuados. Por isso que aqui nós não temos essa acentuação. Mesmo sabendo que o ante é paroxítono, mesmo sabendo que o super é paroxítono, mas são prefixos. Eles vão compor uma palavra. Se eles fossem acentuados, a palavra não seria. Se ante fosse acentuado, como é que antisséptico seria acentuado? Se ante fosse acentuado, como é que antirrábico seria acentuado? Uma palavra na língua portuguesa não pode ter mais que um acento. Não, professor. E o tio? Bom, o tio não é acento gráfico. O tio é sinal de nasalização. Ok? Assim nós podemos estudar agora as proparoxítonas. Elas são maravilhosas. As proparoxítonas são encantadoras. Pena que são minoria na língua. E por quê? Por que elas são maravilhosas? Por que elas são encantadoras? Porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Lembram disso? Desde que vocês eram pequenos, que vocês escutam isso. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E não mudou. Nem com o novo acordo, nem com o novo acordo. O novo acordo para as oxítonas e para as proparoxítonas permaneceu a mesma coisa do antigo acordo. Pois muito bem, a palavra abóbora, ela só é acentuada, vejam, abóbora só é, abóbora só, quase que não dá para botar o R, o Rá. Abóbora só é acentuado por quê? Porque eu tenho Rá, Bó, qual é a sílaba tônica? O primeiro Bó, última, penúltima, antepenúltima. Quando a sílaba tônica for a antepenúltima, ou seja, a sílaba que pode ser prolongada for a antepenúltima, então a palavra ela é proparoxítona. E se a palavra for proparoxítona, ela deve ser acentuada. Assim, política, nórdico, mérito, líquido, dúvida, relâmpago. Lembrar que o som fechado é com o circunflexo e o som aberto com o acento agudo. Vamos ver casos especiais? Casos especiais são sempre agradáveis. Olha só, casos especiais, ditongos abertos. Professor, quais são os ditongos abertos? Meus queridos, memorize rapidamente. Ditongo aberto. O ditongo aberto, no plural, ditongos abertos, são os seguintes. Ei, oi, eu. Esses são os ditongos abertos. Para você memorizar, ei, oi, eu. E quais são mesmo? Ei, oi e eu. Você não esquece mais. Ei, oi, eu. Coloca o agudo em todas as letras S e fica ei, oi, eu. Esses são os ditongos abertos. E olhe, ditongo aberto, ei, oi e eu,
de oxítona e de monossílabo tônico é acentuado. Porém, de tongo aberto, de palavra paroxítona, não é mais acentuado. Assim, a palavra ideia não tem mais acento. Por que ideia não tem mais acento? Porque de tongo aberto de palavra paroxítona não é mais acentuado. Quer dizer, professor, que jiboia também não tem mais acento? Jiboia também não tem mais acento. Porque quando eu separo a palavra jiboia, oi, ficou oi. De tongo aberto de palavra paroxítona não é mais acentuado. Então, ei, oi, el só é acentuado, ou só serão acentuados esses ditongos abertos nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Aí a organizadora vai fazer o seguinte, ela vai colocar em uma questão de prova a palavra Meyer e vai acentuar. E vai perguntar o seguinte, por que, ou vai dizer que Meyer é acentuado porque é um ditongo aberto. Errado, pessoal. Meyer é acentuado porque é uma paroxítona terminada em R, eipsil-rouxinol. As paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Assim você pode entender o seguinte, que palavras como container, Meyer, destroyer, eram acentuadas antes por dois motivos, e agora são acentuados apenas por um motivo. Vamos falar de hiato? Hiatos ainda são acentuados. Mas quais? Apenas o I e o U tônico dos hiatos. Apenas são acentuados o I e o U tônico dos hiatos, seguidos ou não de S. O I e o U tônico dos hiatos, acentuados, seguidos ou não de S. Quando eu tenho uma palavra como, por exemplo, saúva, por que saúva é acentuado? O A é vogal, o U é vogal. Vogal com vogal eu tenho o quê? Hiato. Acentua. Está seguido de S? Não, mas está sozinho, pode ser acentuado. Já a palavra país é acentuada porque o A é vogal e o I também. Vogal com vogal eu tenho o quê? Hiato. O I ou o U, seguido ou não de S, é acentuado. Por isso que a palavra baús é acentuada. Por que baús é acentuado? Porque é um hiato e termina em U seguido de S. Hiatos seguidos de NH não são acentuados. Mas o novo acordo ortográfico fez uma modificação. E qual foi a modificação? O novo acordo ortográfico tirou a acentuação de palavras como baiuca, que pelo antigo acordo eram acentuados. Hoje não são mais acentuadas. Por que não são? Hiatos, I ou U tônicos, seguidos de ditongo decrescente, não são mais acentuados. Então, baiuca perdeu o acento. Bocaiúva perdeu o acento. Feiura perdeu o acento. Mas nenenzinhos, mais nenezinhas, essas palavras perderam o acento porque, na verdade, não existia hiato aí. O E é vogal, o I é semivogal e o U é vogal. Vejam que nós não temos hiato. Se não tem hiato, não pode ser acentuado. Por isso que o novo acordo corrigiu isso aí. Então essas palavras só não são mais acentuadas, palavras como baiuca, bocaiúva, feiura, não são mais acentuadas porque não tem o hiato. Se não tem o hiato, não tem por que acentuar. Mas na frente nós vamos ver que isso aí acontece porque nós temos a glade ou iode. Agora, se você tem Tuiuiu, Piauí e Teiu, por que são acentuados, professor? Se é oxítono, se termina em I ou U, por que é acentuado? Na verdade, se você observar, a palavra tei, U, não termina em U. A palavra teiu termina assim. Nós falamos teiu. Nós não falamos teiu. Nós falamos pi, au,
o I. Nós não falamos Piauí. Tá certo, nenenzinhos? Assim, nós temos a acentuação dessas palavras. Ainda deve-se observar que os hiatos de vogais repetidas, creem, deem, leem, veem, vou, não são mais acentuados. Hiatos de vogais repetidas não são mais acentuados. Portanto, para que você creia em algo, você diz creem sem acento. Pelo antigo acordo, tinham acento. Com o novo acordo, não tem mais acento. Se eu tenho palavra como leem, pelo antigo acordo, tinha o acento. Com o novo acordo, não tem mais o acento. Os hiatos de vogais repetidas não são mais acentuados. Assim, nós podemos falar de acento diferencial, diacrítico ou diferencial, que é o acento usado para diferir palavras. Quase todos os diferenciais caíram. Vamos dar um exemplo disso. Vejam, eu tenho aqui a palavra tem, que indica singular. No plural, nós temos tem também. O que acontece? Isso não poderia ficar assim. A gramática cria o acento diacrítico, que serve para diferir. Então, o que eu faço? Para indicar plural, o tem acento. Esse acento sobre o tem, que infere plural, é chamado de diacrítico ou diferencial. Os acentos diacríticos servem para diferir palavras. E para finalizar e partirmos para a exercitação, vamos falar do trema. O trema, que nunca foi acento, era um sinal gráfico. E o trema servia para indicar que o U estava sendo proferido. Pelo novo acordo ortográfico, não existe mais trema em palavras de origem portuguesa. Portanto, pinguim não tem mais trema. Mas nem por isso vai ser pinguim. Nem por isso. Só não tem mais o trema em palavras de origem portuguesa. Palavras alemãs e francesas permanecem com trema. Vamos exercitar? Observem. Questão Carlos Chagas. Todas as palavras abaixo são acentuadas pela mesma regra que preceitua o uso do acento em tráfico. Tráfico é uma palavra proparoxítona. O que foi que nós aprendemos? Que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, fétido é proparoxítona. África é proparoxítona. Época, proparoxítona. E século também. Quem não é proparoxítono? Açúcar. Açúcar é uma paroxítona terminada em R, psil-rouxinol. Por isso que a opção correta, ele pede a exceção, é a letra C de casa. Mais uma, que ainda dá tempo. Olha só. Outra da FCC. As palavras do texto que recebem acento pela mesma razão que o justifica, esse O está se referindo a acento, em funcionários e excluída. Funcionários é paroxítono terminado em ditongo. Por isso que é acentuado. E excluído nós temos excluída, vogal e vogal, hiato. Excluída é acentuado porque acentua-se o I ou o tônico dos hiatos. Então vamos lá. Mas vejam que a questão fala respectivamente. Décadas é proparoxítono, já está errado. Revolucionária, paroxítono, mas benefício também. Países é hiato, mas eu quero primeiro a paroxítona. Então, mínimas é proparoxítono, só pode ser a letra E. Previdência, paroxítono terminado em ditom, saúde, hiato. E a última de hoje, também da FCC. As palavras acentuadas pela mesma razão que justifica os acentos da expressão domínio. Domínio é uma paroxítona terminada em ditongo. Econômico. Econômico. E olha, pessoal, pelo novo acordo, você também pode falar econômico, com acento agudo. É proparoxítona. Então eu tenho que buscar paroxítona e proparoxítona. História é paroxítona. Notável também. Não é a letra A. Trânsito é proparoxítona.
não é a letra B. Prejuízo, hiato. Experiência, paroxítona. E política, proparoxítona. Opção correta, letra D. Heroísmo, nós temos hiato. E extraordinário, nós temos paroxítona terminado em ditongo. Então, a opção correta dessa questão da Fundação Carlos Chagas é que corresponde, que tem o mesmo motivo de acentuação de domínio, paroxítono terminado em ditongo, e econômico, proparoxítono, experiência e política. Acentuação gráfica, memorizar as regras, resolver questões, tirar dúvidas. Esse é o segredo, pessoal. Olhe, acentuar é só isso. Com o novo acordo, ficou mais fácil que o antigo acordo ortográfico. Vamos nos ver no próximo módulo, que provavelmente nós vamos falar de flexão das palavras.